Vamos falar hoje sobre o livro dos livros, aquele que já foi chamado de o best-seller da literatura mundial. Refiro-me à Bíblia, a Bíblia Sagrada. Antes de mais nada, vamos descobrir de onde vem essa palavra Bíblia. A palavra Bíblia surge de um vegetal, de um bambu, de um junco chamado biblos. Esse junco era cortado em trechos de mais ou menos 30 centímetros, colocado na sua vertical, e outro trecho de também 30 centímetros colocado na horizontal, eram prensados e quando secava, então estava pronto para receber a escrita. As classes mais ricas usavam um outro material que vinha do couro dos animais, que se chamava pergaminho. Essas duas palavras, papiro e pergaminho, eram muito conhecidas do mundo antigo. Bom, já sabemos de onde vem a palavra Bíblia. Agora vamos à Bíblia em si. A Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É uma verdadeira biblioteca. Mas o mais interessante é que ela é sempre atual, ela está sempre presente nos dias em que vivemos. Ela jamais envelhece, porque ela traz princípios eternos, e é isso que precisamos compreender. Nós vamos analisar hoje uma parábola contada, relatada por Jesus Cristo, que deixa bem claro a presença desses princípios. Antes, vamos esclarecer o que significa uma parábola. A parábola é uma narrativa criada por aquele que está transmitindo ou que tem ouvido de outra pessoa e está transmitindo às demais. Ela tem como propósito revelar verdades muito maiores utilizando elementos do conhecimento geral, do cotidiano. Isso é uma parábola. Então, Jesus contou parábolas. Ele contou a parábola do filho pródigo, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 24. E se seguir um pouco adiante, nós vamos ver o episódio do irmão do garoto chegando e ficando descontente com o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Jesus conta que havia um pai que tinha 2 filhos e mostra que esse pai tinha muitos recursos, era um homem rico. E o filho mais novo resolveu um dia jogar a toalha e disse: meu pai, eu quero a minha herança, quero que o senhor antecipe minha herança, porque eu não quero mais ficar aqui. E o pai repartiu a herança e entregou ao seu filho. E esse filho viajou para um país distante, foi para longe, e diz o texto que ele lá viveu dissolutamente e gastou irresponsavelmente tudo aquilo que tinha. Ele lá se cercou de muitos amigos, né, cheio do dinheiro, jovem, com tanta vida, com tantos recursos. Então os amigos chegaram, mas o dinheiro acabou. Ele tornou-se uma pessoa pobre, necessitada. E ele então foi procurar emprego e não tinha emprego. Ele encontrou uma terra que antes era rica e entrou numa profunda recessão. E ele foi até um empregador que cuidava de porcos para pedir emprego para tomar conta dos porcos, algo abominável na cabeça judia. Mas ele foi lá trabalhar. E diz o texto que ele desejava comer as comidas, ou as bolotas, ou as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, naquela altura do campeonato, aquele rapaz já estava em desvantagens em relação aos porcos. Foi quando ele tornou-se a si, diz o verso 17 de Lucas capítulo 15, tornando-se a si, diz: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome? Eu vou voltar para o meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E assim fez, voltou. E diz o texto que quando ele estava ainda longe, o seu pai o viu e correu para ele, em direção a ele, e o abraçou e o beijou. E chamou seus empregados e disse, dando ordem a eles: vai, prepare a melhor comida, mate o bezerro cevado, leve ele, cuide dele, dê a melhor roupa, coloque o anel familiar nele. Ele o recebeu em festa e disse: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E diz que começou uma grande festa. Os versos posteriores mostram que o irmão, quando chegou, viu a festa e ficou descontente. Disse: eu sempre fiquei com meu pai e eu nunca recebi nada, nunca matou um bezerro para mim, e agora esse filho que está lá, um vagabundo que gastou tudo com as prostitutas,
agora vem ele dar essa festa, e não queria entrar na festa. Foi uma questão que o pai teve que resolver depois. Mas nós encontramos nesse episódio pelo menos 6 princípios eternos que vão estar presentes em todas as circunstâncias. O primeiro deles é o princípio da liberdade. Você vê que o pai ali representa Deus e os 2 filhos representam a humanidade. O filho mais velho que rejeitou são o povo escolhido, representa o povo escolhido, o povo hebreu, o povo judeu. E o filho mais novo representa nós outros, os gentios, os que não são judeus. Então, ele deu a liberdade, o filho escolheu e ele não retrucou, não teimou com o filho, não brigou com ele, simplesmente repartiu os seus bens e deu, ele foi embora. Então, direito à liberdade. Mas nós vamos encontrar um outro princípio, o princípio da responsabilidade. Aquele filho, quando recebeu os recursos, foi embora, ele assumiu a responsabilidade daquilo que ele ia fazer. E agora era com ele. É isso que nós devemos preservar. Temos liberdade, mas a liberdade nos abraça com a responsabilidade. O terceiro princípio que nós encontramos é o princípio das consequências. Aquele rapaz recebeu a liberdade, a responsabilidade, mas também tinha que suportar as consequências de suas escolhas. E ele gastou tudo vivendo com as meretrizes, com as prostitutas, e acabou o dinheiro, e ele ficou agora arrasado. O país que ele estava entrou em recessão, foi pedir emprego, e o homem mandou ele cuidar de porco, ele não podia nem comer comida de porco mais, estava destruído, arrasado. Então, a liberdade que não soube ser usada, ele é responsável pelo que ele faz, mas ele assume as consequências. Mas nós vamos encontrar, graças a Deus, um quarto princípio, é o princípio do arrependimento. A todos é dado esse princípio, todos os homens, mulheres, não importa os caminhos que escolheram, o que fizeram, o que estão fazendo, não importa ser corrupto, não importa ser um idólatra, não importa ser macumbeiro, não importa ser gay, não importa o que seja, todos têm o direito ao arrependimento, têm o direito de se voltar para Deus e dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi isso que aquele garoto fez, tornando-se a si, disse: quantos empregados de meu pai há abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele decorou essa frase bonita, e não ficou na inércia, ele tomou uma posição, ele realmente voltou. Ele voltou em direção à casa do pai. Eu imagino quão difícil deve ter sido aquela viagem. Quantas coisas passavam por sua cabeça? Será que meu pai vai receber? Será como eu serei recepcionado? Será que ele vai me permitir entrar novamente? Eu vou dizer para o meu pai que eu quero só ser um empregado dele agora. Eu não sou mais digno, eu perdi o direito à filiação. Mas diz o texto que quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e correu em direção a ele, e o abraçou e o beijou. Preste atenção. Esse pai viu porque esse pai tinha uma grande expectativa de que ele voltasse. Todo o tempo esperava, talvez muitas vezes tenha ido à esquina olhar para ver se ele vinha, até que quando o viu, ele correu em direção a ele, o abraçou e o beijou. E chamou os seus empregados e deu ordem para cuidar de tudo, cuidar de uma grande festa, para matar o bezerro cevado, para celebrarem o retorno. E disse: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse é o princípio da recepção que Deus dá a cada pessoa. Basta vir a Ele. E por último, o princípio da alegria. Sempre que alguém que se perdeu, não importa por onde andou, o que tenha feito, se voltar e se arrepender, será bem recebido e será comemorado com uma grande festa. Por isso que Jesus diz: há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Você percebe que esses princípios, eles nunca, jamais envelhecerão. Eles estarão sempre presentes. Princípio da liberdade, princípio da responsabilidade, princípio das consequências, princípio do arrependimento, princípio da recepção, princípio da alegria. Se você vê de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é isso que você vai encontrar na Bíblia, nessa biblioteca, as Escrituras Sagradas. Um grande abraço a todos. Canal Espontâneo, Augusto Miranda.
o livro dos livros, a Bíblia Sagrada.